Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso ABCcast. Se você quer entender mais sobre tradições, sobre o começo da igreja, sobre a história da igreja, fique com a gente até o final desse episódio. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Meu nome é Daniel Veloso, eu sou o seu anfitrião e é óbvio que eu não poderia estar fazendo esse episódio sozinho. Por isso estou acompanhado dos meus discípulos, amigos, pastores, futuros pastores, homens de Deus que vão edificar a sua vida. Do meu lado direito eu tenho ele hoje. Ricardo de Carvalho, seja muito bem-vindo. Queria falar para vocês também que hoje é continuação. Se você ainda não assistiu o nosso episódio passado, corre lá, assiste e depois vem conferir esse aqui que vai ficar maravilhoso também. Gostou da nossa mudança? Mudamos de cenário, mudamos de tempo, então deixa aí seu comentário, deixa aí o que você achou, porque com certeza isso faz diferença para nós. Do meu lado esquerdo eu tenho... Fala galera, aqui Renner, o discípulo amado, e vamos falar de tradição mais uma vez. No lado do Renner nós temos... Fala galera, Luciano Rachid aqui, é sempre uma alegria poder estar com vocês. Hoje eu quero deixar um texto que diz em Provérbios 22, verso 28, não removais os marcos antigos que puseram os teus pais. Eu ia falar aí sobre esse texto. Existe uma necessidade da tradição, né? Por último, mas não menos importante, nós temos ele. Fala pessoal, Rafael Castro aqui, mais uma vez é um prazer estar com todos vocês e agradeça a Deus pelo tempo que você vive hoje, amigo, porque hoje muitas coisas já foram resolvidas. Começamos o nosso episódio anterior e para relembrar, o que é a tradição? Para ficar soltinho assim, o que é a tradição? Fala aí, Rafael. Pastor, semana passada a gente conversou sobre muitas coisas, a gente falou sobre uma tradição quando a gente pensa na nossa igreja. Patrocinador não, mas tá gostoso, viu? Tá bom, né? Rapaz... Cadê as canecas pra gente poder... Não, mas rapaz, não gostoso. A gente falou sobre algumas coisas, sobre a tradição levando em consideração a nossa igreja, a gente falou sobre a igreja local, né? Sobre usos, costumes, etc. E aí a gente trouxe algumas definições aqui pra gente conseguir fechar esse assunto. A tradição, ela é uma coleção de crenças ou práticas tradicionais. Já a doutrina é o conjunto dos ensinamentos. E os costumes são hábitos regulares, mas... Repete aí pra nós. A tradição é uma coleção de crenças e ela está diretamente relacionada com o tempo. Mas não necessariamente uma tradição é doutrina. Por exemplo, a gente, pela tradição, né, a gente recebe que Pedro morreu martirizado, na posição de cruz de cabeça para baixo. Isso influencia em alguma coisa a nossa fé, doutrinariamente? Quer dizer que depois dessas pessoas precisavam ser crucificadas de cabeça para baixo? Não. Mas pela tradição a gente recebe isso. A Bíblia não diz com certeza, né? Não diz absolutamente, mas a gente entende também que João não foi martirizado. Morreu de morte natural. Mas a Bíblia não fala que ele não ia ser martirizado. Então isso é parte da tradição, que também pode englobar a doutrina, mas a doutrina, ela quer dizer um conjunto de ensinamentos, que também não está adstrito, gostou da adstrito? Ao tempo. Então, se uma pessoa funda uma igreja, seja ela qual for hoje, ela vai escrever um monte de coisa que vai fundamentar aquela crença dela, que vai se tornar a doutrina daquela fé, mas acabou de ser criado. Então, a doutrina não está relacionada com o tempo. E os costumes... Seria a doutrina da fé ou a doutrina daquela instituição? A confissão de fé daquela instituição. Doutrina como um todo, né? Da fé seria a Bíblia, Levando em consideração a definição geral da coisa. Porque né? quando eu escuto isso eu fico meio com dúvida em que sentido. Por exemplo, a tradição... A gente até ouviu o Luciano Subirá falando sobre isso uma vez e ele fala sobre... Não é sobre o que está... não é questão só de... Poxa, a tradição tem que fazer. O que essa tradição promove? O que essa tradição... Isso? Qual o legado dessa tradição? Né? Qual é o resultado que ela traz e se está ligado ou não à Bíblia? Então, será que não faria sentido dizer assim, a tradição que tem que ser levada adiante é a que tem doutrina? É a que tem parte da doutrina, fundamento bíblico então, no sentido de doutrina? Essas definições aqui, essas três definições, elas são definições... Você poderia ter enviado pra gente antes do episódio, né? Mas eu mandei. Tá no WhatsApp. Pega a visão. Pega. Perfeito. Chama! Aqui agora. Só um negócio assim, pastor. Eu acho que não necessariamente só aquelas tradições, porque
englobando muitas coisas que o Rafael está falando, explicando níveis de tradição. Vamos dizer assim, não só tradições que carregam doutrinas podem ser passadas, né? Existem tradições que não carregam doutrinas e que podem ser passadas e que nos ajudam no entendimento de certas coisas, como, por exemplo, quem foi o escritor de cada livro da Bíblia, por exemplo. Isso, em Apocalipse lá diz assim, eu, João, mas ele não disse que João era ele. Mas Irineu afirma que era apóstolo João. Esse João. E ele conviveu com Policarpo. Policarpo era discípulo de João. E por onde a gente sabe disso? Pela tradição. E pela tradição a gente sabe que era. E coloca, inclusive, no ponto da história que isso aconteceu. Agora, saber se era João Evangelista ou se não era João, ou se era um outro João, influencia alguma coisa na minha fé? Isso que eu tô querendo dizer. É uma tradição que não carrega em si aspectos doutrinários, mas que a gente pode passar adiante. Exato. Sim. Não tem problema nenhum, entendeu? É porque a doutrina ela fala do conjunto do ensino, Isso, que não está relacionada com o tempo, não precisa estar relacionada com o tempo, e costumes são hábitos ali do dia a dia. Então, essa definição é importante só para a gente fechar aqui aquele pensamento de qual é a diferença, se tanto é que o nome que a gente colocou no episódio era se o crente pode seguir a tradição, porque a gente precisava primeiro falar sobre isso, para depois a gente conseguir fechar alguns conceitos Você podia sobre. só repetir, então, Rafael. A primeira é a tradição, que é uma coleção de crenças ou práticas. Uhum. E ela está relacionada com o tempo. Mas não necessariamente está carregada de doutrina, Sim. que foi o que você falou sobre o escritor de Por Apocalipse. Já a doutrina é o conjunto de ensinos. Entendi. E não está diretamente relacionada com o tempo. Pode, mas não está diretamente relacionada com o tempo. Já os costumes são hábitos menores, ali, hábitos que a gente trabalha durante o tempo. No nosso caso específico, por exemplo, é a ceia, que é uma vez por mês. É um costume que nós Poderia temos. ser 2, 3? Poderia ser 2, poderia ter 3. O fato de ser uma vez por mês, né? A ceia, a ordenança. O isso. fato da nossa Isso. ceia ser uma vez. Só pra- doutrina. O fato é uma ordenança, uma doutrina. Ordenança. Faz parte da doutrina. Que faz né? parte da doutrina cristã. E a periodicidade é costume eclesiástico. É um costume que nós temos. É porque diferente de outras coisas no texto bíblico, a Bíblia não trouxe dizendo quantas vezes tem que fazer, não foi uma coisa exaustiva, né? É um texto pequeno, né, que fala sobre a ceia, né? Então abre margem para a igreja se adaptar à sua realidade. Sim, os evangelhos falam sobre isso, como Jesus fez a primeira ceia, e depois Paulo ele vem ensinando como a gente deve proceder com a ceia, que inclusive, fato, ali O em pastor primeira... até falou bastante sobre isso domingo agora. Sim, em né? 1 Coríntios, quando... Gostei. Demais. O senhor fez algo que a gente vê pouco, né? De trazer o texto inteiro. Geralmente pega do contextualizando, né? 23 em diante, né? No episódio que a gente falou Importante, sobre... O episódio que a gente falou sobre isso, a gente chegou a comentar um pouco também sobre isso, né, pastor? Porque Paulo está ensinando assim, olha, isso aqui é um memorial. Combina, que inclusive ratifica aquilo que a gente entende sobre como é a ceia, né? É um memorial, mas vocês estão vindo para cá para se entupir de comida. E não é o objetivo. O objetivo não é esse. O objetivo é outro, né? Então, vocês estão praticando ali um ritual da forma errada. Eu ouvi um pastor falando sobre essa questão do judeu, né? Como é que o judeu ele sabe muito sobre a história, sobre a fé, que essa é uma fé que não se corrompe, tudo, que atravessa gerações, e ele fala sobre isso, que o judeu ele é muito bom em contar histórias, quer dizer, ele é muito bom em manter tradições, quer dizer, só que Deus mandou que a gente só que fizesse, esta uma tradição- geração contará a próxima só que essa geração. tradição está carregada de doutrina, né? Uma tradição que é carregada Isso de acabou se doutrina. tornando um problema para o judaísmo hoje, né? O judaísmo hoje ele começou a se afastar muito do texto bíblico, né? Porque os caras começaram a dar muito peso à tradição, essas coisas Os costumes orais, em detrimento da palavra de Deus, tanto que hoje, talvez eu não vou dizer a porcentagem, né? Mas uma grande parte, por exemplo, dos judeus hoje, eles acreditam em reencarnação, por exemplo. Inclusive, foi nesse ponto que Jesus criticou muito o judaísmo da Sim, época, né? o farisaísmo. Era a questão da tradição. A questão do corban, por exemplo. Vocês falam que não precisa honrar os pais porque você está oferecendo algo a Deus. Então, assim, era uma tradição que se tornou mais forte do que o peso da lei. A lei Ou o peso oral, do Talmud, ao invés... a lei oral era Tanakh. muito maior do que a lei escrita naquele tempo. Essa diferença que eu acho que a gente precisa ter, que a tradição ela não é determinativa, eu acho que ela é mais uma questão inspirativa.
eu vou usar ela assim, eu vou pegar aquilo ali da tradição e ver assim, cara, o que isso daqui realmente pode Eu gostei dessa definição, aplicar na minha Inspirativa, vida, bonito. que pode trazer para crescimento na minha vida, mas ela não é uma lei, ela não é algo que determina a minha vida. Automaticamente, em qualquer momento que houver um contraponto entre um e outro, uma briga entre um e outro, uma disputa entre um e outro, você já sabe quem vai vencer essa Não, Exatamente. e nesse exemplo aí na tradição judaica, né, Jesus vem batendo muito em cima disso, porque os fariseus, eles começaram a ir com a lei oral, né, com a tradição oral, muito além da tradição escrita, que, por exemplo, a lei falava o quê? Não pode fazer nada no sábado. E aí eles começam a elocubrar, eles começam a fazer, tipo assim, se algo acontece além. na minha casa, eu posso dar quantos passos da minha casa, sem pecar. Ah, se um não sei o que, eu preciso fazer isso. Até onde eu posso fazer, né? E nessa brincadeira, eles fugiram do espírito da lei. E eles fugiram do espírito da lei. Mas só acho que... Volta ao assunto que nós estávamos a conversar antes do podcast. Tá aí o problema do homem querer ser mais do que ele é. Essa é a resposta. Mas, por favor, continue. Só Não, concorda que a gente faz isso? Não. Muitas vezes Sim, a gente, que eu digo sim, Sim. nós como um todo, não uma pessoa específica, mas muitas vezes a gente faz isso, você não pode fazer isso. Aí Você vem, não pode por fazer exemplo, o isso. judeu lá, o fariseu, ele falava, Exato. pode fazer isso, Nem isso, às vezes isso. As pessoas conseguem suportar, né? É. Nem quem coloca a carga consegue suportar a própria carga. Aí Jesus chega, cura no sábado e não podia curar, entendeu? Podia dar não sei quantos passos se isso acontecesse. Ele até faz Aí vem a exemplo, própria lei, o próprio Um animal Deus. cai no buraco, É. o cara vai lá e tira pra não perder o animal. Mas o cara. E isso era algo que estava descrito na lei oral deles. O pet é um problema desde De lá. tá ficando cada vez. Hoje eu vi uma pergunta no Instagram. Seu cachorro está na situação quase de morte. E um outro ser humano que você não conhece. Quem você salvaria? Nossa. Botaram isso no Instagram. Como que isso pode ser? Muita gente. Mas responderam. É uma tenho não as minhas pergunta. dúvidas. Respondendo a Vera, né? Véi, a galera hoje. Cara, não, se nada Pet é contra filho. animais. Claro que a gente tem que. Nada com. Biblicamente falando, eu tenho que ter esperança no ser humano, mas vou te falar que tá difícil. Assim, eu sou contra. Se bater animal, claro. É, Mas, óbvio. gente, por favor, né? óbvio. A importância que tem Gente. um e o outro, não dá pra comparar. Mas eu queria fazer uma pergunta. Então, eu posso dizer que existem tradições que elas se tornam pecado, tradições que não se tornam pecado, que podem ser seguidas normalmente. Então, E posso aqui fazer uma afirmação que a gente pode deliberar sobre ela. O que vai diferenciar, ela vai ser pecado ou não, vai ser o tamanho que você vai dar para ela em detrimento da palavra de Deus. Se for além do que a palavra está dizendo, é pecado. Se for dentro da palavra, é uma bênção. Não? que é a questão... Sim, é porque eu penso, por exemplo, na questão de Pedro. O que aconteceu com os apóstolos? Uhum. É uma pergunta. Quais são as respostas? Onde eles moraram? O que eles comiam? O que eles comiam? A gente sabe que deu um quebra-pau ali no meio do caminho. O povo tava sentando Mas, ali. tipo, a questão de saber como Pedro morreu, né? Assim, Ou como na André tradição, morreu, que é como a cruz André de X, a cruz de Santo André. e tudo mais, cara, ela não vai invalidar nada do que a gente viu no texto bíblico, né? Na verdade, assim, traz uma visão histórica do que aconteceu, mas altera a Bíblia? Não altera. Não, nada. Então, A gente não precisa saber dessa história de maneira nenhuma para a nossa fé, para o desenvolvimento das nossas doutrinas. Pra Mas nada. você acha que isso é importante pro cristianismo? Mas acho que é Eu legal acho. você Qual que é a saber da- importância disso para o cristianismo? Aí é uma boa Isso, pergunta. isso eu acho importante, a gente saber da nossa história, de onde a gente veio. E não só dos apóstolos. da construção da história da igreja inteira. Nossa identidade como cristão vai também da história que a gente teve. Aí, nossa história. Essa pergunta que eu fiz é Não, uma a gente pergunta pode trazer- comum nos dias de hoje. O que você Não importa? importa, inclusive É. a história mais recente. Exato. Onde é que a gente quer chegar? A da nossa Né? igreja, Se a gente não olhar pra é isso, trás, claro. pro que aconteceu com a Europa, com os Estados Unidos e tudo mais, esfriamento espiritual, tudo, né, acontecendo de novo. Se a gente não olhar pra trás, a gente não sabe pra onde ir. Se o homem conhecesse bem a sua história, não cometeria tantas vezes os mesmos erros. Exatamente. Hoje ele tá Frasista. Ele é um veio frasista. cheio de cartinha. Ele é um frasista. Eu truco esse zap. Atrasou algumas coisas, atrasou um desenvolvimento e nos fez perder hoje para a nossa história.
que foi a destruição de tudo aquilo que aparentemente era pagão. Uhum. Mas, cara, não é porque... tudo bem, a Bíblia manda, não adorarás a outras imagens. Sim. Nós não podemos adorar ou venerar ou qualquer Sim. tipo de adoração para outra pessoa a não ser Deus. No entanto, a Bíblia nunca disse que a gente não poderia ter um quadro contando uma ilustração. Exato. contando o que aconteceu. Porque por esse movimento aí, o flanelógrafo das tias dos kids é errado, entendeu? Exato. Não, até porque, pra quem não é letrado, você ensinar flanelógrafo, essa daí é... Não era mimeógrafo? Não Não. lembra do flanelógrafo, não, moço. É, as figurinhas, pô. Ah. Flanela. Não, e era bem feito aquele negócio, cara. A tia vinha, colava o templo, assim, um templo bem feitinho, assim, tufo. Era bem feito. Ainda usam hoje em dia. O pastor Vivi ainda usa. Usam? Usa mais não? Não usam! Vamos voltar isso aí. Hoje tem mais é tudo... Era top demais, pô. Mas assim, Ai, a ai. Bíblia diz sobre Sim, só terminando o que você tá falando. porque o Renê está com conversa aberta. Mas é só pra fechar, você tava falando de uma gravura, por exemplo. Aquele que você colocou. Nas igrejas hoje, se você for numa igreja católica, você vai ver de um lado sempre a paixão de Cristo pintada, né, de várias formas diferentes. E do outro, se eu não me engano, geralmente é uma passagem do Antigo Testamento. Mas por que que isso existe? Porque ali, na Idade Média, né, no passado, onde as pessoas não sabiam ler, a forma que elas tinham de receber o evangelho era ilustrações com a arte, que é, inclusive, uma das coisas que é dos pontos que são criticados dentro da Negativos reforma. da reforma. Da reforma é que a arte foi retirada da igreja. Tanto é que no início do século... Sim, então, mas é justamente isso que eu estava falando. Ratificando. Que Pronto. mais nos últimos anos aí, nos últimos 15 anos, pelo menos que eu me lembro, essa arte tem voltado aos poucos, de alguma forma. Você tem visto a arte cristã voltando. É difícil e ainda tem um pouco de preconceito, né? Tem resistência. E eu acho que o grande perigo da tradição, de um apego excessivo... Posso pintar o leão? Não posso pintar Eu a vejo. cruz? Tem. Não? As pessoas precisam... Cara, coloca um quadro dentro da igreja que você vai ver o tanto de resistência que tem. Opa! Tranquilo, também acho. Não, e voltando aqui ao nosso assunto, para não destilar o ódio. Isso mesmo, pastor. Evaporando da cadê do Rafael? Em 1 Coríntios capítulo 11, que é o mesmo texto da ceia do Senhor, existe... Brilhantemente explanado, domingo. Obrigado. Mas foi bom mesmo, eu gostei mesmo. Não, também gostei. É uma coisa assim... Você que não assistiu, Assiste lá, vai lá no nosso canal. Muito bom. A gente fez a A gente pode colocar o link do... Pode colocar o link Canal da igreja. do No canal. canal da igreja a gente põe lá e põe o link da mensagem. Mas o texto ele começa dizendo, Paulo, uma recomendação, ele começa louvando aquela igreja pelo que, Renan? Conta pra gente, lê pra gente aí. No verso 1 ele disse para eles imitarem ele assim como ele imita Cristo, né? Aí no verso 2 ele diz o seguinte: de fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, aqui, assim como vô-las entreguei. Ou seja, ele está falando das tradições que eles estão... Ele está louvando ao Senhor porque eles têm retido as tradições. Em 2 Tessalonicenses ele também diz, Volta a falar desse mesmo. volta a falar para outras pessoas, né? Mas ao mesmo contexto ele diz assim: sendo assim, irmãos, permanecei firmes e conservai as tradições que vos foram ensinadas, tanto de viva voz quanto por meio das nossas cartas. Essa é a oração de Paulo pelos crentes. E no capítulo 3, verso 6, ele diz assim: caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar, e, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós. Não, e é interessante que ele cita dois caminhos aí, né? Aquilo que ele falou e aquilo que ele escreveu, né? A gente até estava vendo antes aqui o significado da palavra tradição, a palavra grega, né, que é o paradoses, né? Ela tem esses dois significados, né? Que ela é a dádiva, pode ser assim traduzida, né? Emitida tanto pela via oral como escrita. E é interessante que ele pega os dois pilares do significado da palavra e explana. Então, essa dádiva que foi ensinada tanto por Não é voz algo ruim. quanto por cartas... É uma dádiva, Exatamente, é um presente, é um né? presente. Não, e aqui o verso do capítulo 3, ele é até bem mais veemente, né? Bem mais enfático. Ele fala assim: nós ordenamos que vocês se afastem das pessoas que não estão seguindo a tradição que receberam de nós. Porque existiam pessoas que estavam ensinando outras coisas diferentes daquilo. Só que aí a gente entra num tempo
onde as coisas realmente eram complicadas, porque estávamos debaixo de perseguição, no início da igreja, onde os apóstolos que estavam ali com o Senhor Jesus ensinando aquilo que receberam, e ali já existia um conflito de pessoas ensinando o contrário. Após a morte desses apóstolos, isso se intensifica. Mas essa palavra que foi deixada, que a gente tem de palavra de Deus, como a tradição que foi apresentada pelos apóstolos. A gente já teve quando a gente falou aqui sobre batismo, o episódio de batismo, a gente usou a didaquê, pra gente, quando a gente falou sobre batismo por imersão, defendendo que isso era feito desde os tempos apostólicos. Quer dizer, a didaquê, ela é Bíblia? Não, ela é pura tradição. Mas a gente pode utilizar isso também para o bem, né? A gente entendendo que isso tem um crivo bíblico. Somando a palavra. Isso, Sim. soma, né? E aí a gente resgata isso, quer dizer, o batismo por imersão foi algo que a gente tirou do nada? Não, desde aqui dos tempos apostólicos e imediatamente após aos apóstolos, as coisas são feitas dessa forma. E é interessante ser que o Rafinha tá falando, porque se a gente for parar para pensar, hoje para nós é muito mais fácil. Por quê? Porque a gente tem um cânon bíblico, né? A gente já tem tudo fechado. É essa doutrina que a gente vai seguir. Naquele tempo, naquela igreja, eles tinham o Antigo Testamento, né? E eles tinham algumas cartas que eles receberam, né? Que Não estavam receberam circulando. na totalidade e receberam ainda outras cartas de outras pessoas que, né, não entraram num cânon bíblico depois. E não Ou dava seja, pra fazer uma live, né, pastor? não dava pra fazer live, não Pessoal, dava olha, pra... É o seguinte, é desse jeito. Então, muitas não vezes eles recebam tinham outra coisa. poucas Mas hoje dá cartas pra fazer ou um uma recebimento live de algo só oral que eles tinham recebido, entendeu? Como é que é? Eu também. Porque assim, a gente tá falando aqui da importância de ter essa questão de tradição. E eu acho que também a gente tem que levantar aqui a questão do perigo de você abandonar também alguns usos e costumes e algumas coisas que já foram estabelecidas. Porque a gente está vivendo uma época que tudo tem que ser questionado e tudo tem que ser abandonado e o velho é velho. Eu vou começar com uma coisa aqui, eu quero pontuar uma coisa. Você tá aqui. falando do jovem? Não, vou falar uma coisa aqui que é séria hoje, muito séria. E vocês vão concordar comigo. Quando hoje a pessoa diz que participa de uma igreja, ela não diz que ela participa da igreja. Ela vai ao culto daquela igreja. É. Ela não é parte daquele corpo. Não é corpo. Ela não é parte daquele lugar. Ela pode Principalmente ir igreja grande. No outro, e tanto faz. Sabe por quê? Porque é justamente isso. Ela não está preocupada com nenhum tipo de tradição, discipulado, sequência. Ela... É o famoso Deus me aceita como eu sou. Exatamente. E outra, Rafa, não é nem só Deus aceita como eu sou. A Mas uma pessoa interpretação errada sobre ele te aceitar como você Se é. naquela época já estavam pregando o contrário que os apóstolos estavam pregando, e tinha poucas pessoas pregando, vamos botar assim, imagina hoje que o cara entra aqui e fala assim, cara, não, ninguém pode me julgar, é aquele evangelho independente, é aquele negócio que, tipo assim, eu venho aqui, eu faço só o que eu acho que eu devo. Não, isso é totalmente antibíblico. Mas as coisas não são assim, né? Existem algumas normas, regras que são bíblicas, coisas que vêm desde... Exatamente. E são atitudes externas que mostram o quê? Se aquela pessoa ela faz parte da igreja ou se ela não faz. Muito obrigado, sem mais perguntas, E excelência. eu não tô dizendo assim que alguns usos e costumes, algumas coisas que a gente faz não possam ser questionados. Tem coisas que realmente a gente tem que parar pra pensar, cara, por que eu faço isso? Mas eu acho que a questão central também é, por exemplo, o cara tem 1 ano de convertido. E aí a gente tá ensinando, tá fazendo toda aquela coisa. E aí ele levanta e fala, eu não concordo. Aí, não, eu acho que eu vou viver assim, a minha Bíblia diz isso, e eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. E ele tá discutindo com um pastor que tá aí, às vezes, há 20, 30, Posso levantar um 40 ponto? anos debruçado sobre determinado assunto. Eu não tô falando que ele é o dono da razão. Mas, cara, antes de questionar, eu acho que é interessante a gente parar pra pensar em toda essa estrutura que já tá estabelecida. Do porquê. Entendeu? E se existe um porquê daquilo. Né? Exato. Eu vou dar um exemplo, um ponto aqui que a gente chegou a conversar um pouco, mas eu quero levantar que no nosso caso é a bebida alcoólica, por exemplo. A bebida alcoólica em muitos países, as pessoas, e mesmo aqui no Brasil, tem muitas pessoas que dizem que são crentes, protestantes, igrejas, e a pessoa tem autorização para tomar bebida alcoólica. A nossa igreja, como boa parte da igreja brasileira, entende que o crente ele precisa ser abstêmio. Que o cristão ele precisa se abster do álcool. Agora, a gente inventou isso do dia para a noite?
Não, existe todo um movimento por trás disso, movimento puritano, negócio lá do século XVIII, do século XVII que vem com isso, que a gente precisa se afastar. Eu não me lembro do dado específico, mas era assim, a cada tantas lojas, a cada tantos empreendimentos, na Inglaterra, por exemplo, né? Tantos eram prostíbulos e tantos eram bares, que as pessoas caíam bêbadas assim no meio da rua. Era algo talvez inimaginável para aquilo que a gente vive hoje, porque hoje existe uma cultura de cuidado, né, de pessoas que não bebem, não por questão de fé, mas por questão de saúde e tudo. Então, existe toda uma história porque, inclusive, biblicamente, dizendo que a gente prefere se abster do álcool, a gente prefere se abster disso, a gente prefere se abster dessa prática. Por quê? Por causa de toda essa situação e de todos esses ensinos. Agora, eu não consigo cravar e nem fechar que só porque a pessoa ingere álcool, ela não é cristã. Concorda comigo? Sim, concordo. Perguntei pro Rashid porque... Cravar? Não, Ele era cravar, presbiteriano. não, Mas ficou parecendo assim. Faça a sua defesa. Ficou parecendo tipo assim, porque o bicho gosta de beber. Não é isso. Não é nada disso. Porque já tivemos um culto Só também água, com o pastor. tá? Só Abstêmio. água. 100%. Concorda comigo? Então, isso é uma tradição. É alguma tradição. Então, por isso que eu falei que era um ponto polêmico. Porque eu posso dizer que isso é pecado? A Bíblia fala que embriaguez claro. Mas nós entendemos que não. Por quê? Porque se aquilo pode me trazer o mal, é mais fácil eu abrir mão daquilo completamente do que tentar lutar com aquilo o resto da vida. E em segundo lugar, a partir do momento que eu entrego a minha vida a Jesus e Ele é dono de tudo que eu tenho, a pergunta não é aquilo que eu posso ou aquilo que eu não posso. Eu entrego 100% da mão dele. E se, para que a pessoa, para que eu dê um bom testemunho, para que o meu testemunho não vá por água abaixo, para que eu não corra o risco de cair num abismo, eu vou abrir mão de algo, eu abro mão daquilo sem problema nenhum. Até porque no nosso contexto brasileiro, e aí ratificando o nosso entendimento, o nosso contexto brasileiro é que se você é crente, então você automaticamente não bebe. Então é testemunho, é pregação do evangelho isso. E eu não posso abrir mão de pregar o evangelho para os meus próprios prazeres. Exato. Em relação à bebida, eu tenho dois pensamentos. Tem dois textos que eu sempre venho à minha mente. O primeiro, a Bíblia diz o seguinte, para a gente não se embriagar onde a contenda, mas se encher do Espírito Santo. Sim. Então a Bíblia já está sendo muito sábia, dando a dica de como é que você tem que viver. E se encher do Espírito Santo é muito melhor. E o que tem ali? Até É porque contenda. o fruto que vem do álcool, você não vê nada positivo. Contenda, é briga. E a segunda coisa que eu penso, cara, 2 Coríntios 11, o apóstolo Paulo tem um texto que eu acho assim fundamental, que ele vem dizendo o seguinte: eu queria que vocês suportassem a minha loucura. Aí ele continua e explica que loucura é essa, porque eu zelo com vocês com o zelo de Deus, que eu quero entregar vocês para uma noiva pura, para um marido só. E aí depois ele continua, porque eu temo quando eu me afastar de vocês, que vem a serpente, do mesmo jeito que ela enganou Eva, para enganar vocês. Está falando o quê? De liberalismo teológico que a gente vive nos dias de hoje. A gente quer, e o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte: eu quero zelo, é justamente isso, zelo. Não, cara, se tem contenda nisso, eu vou me afastar disso. Se tem chance, Se tem disso chance, me eu vou me levar pra alguma afastar. coisa que me destrói. Porque o Senhor, qual é o desejo de Deus? Que ele falou, o zelo de Deus. Qual é o desejo de Deus? O zelo de Deus é o quê? Uma noiva pura de um marido só. E quando entra nessas coisas, entra muito nos nossos desejos, a gente vê que Satanás ele usa a mesma estratégia que ele usou com Eva, tentando levantar altares de idolatria. Altares de idolatria, que é o que é do seu próprio desejo. Eva, se você comer, Deus ele te enganou. Se você comer, você vai ser igual a ele, você vai saber o conhecimento do bem e do mal. Ele botou até uma verdade aí, porque eles passariam a conhecer o bem e do É o mal. sofisma, né? Mas não falou do quê? Da morte que ia ver com aquilo. A mesma coisa que a gente vê hoje, infelizmente, cara. Esse é um dos No piores fundo é a adoração discursos. do eu. Adoração do eu. É essa necessidade que tem da adoração do eu. No fundo, isso é engano de Satanás. Por isso que eu acho o liberalismo teológico que surgiu nos últimos anos uma das piores estratégias de Satanás. Porque ele vem com uma ligeira verdade, uma pseudo-verdade, entre aspas, Vem até com o nome de teologia, de né? teologia, mas não te vê que tá te Já levando começa pro por aí. mesmo abismo que Satanás levou Eva para comer o fruto, entendeu? Então é o seguinte, que muito melhor ser louco e ter o zelo de Deus e subir. E aí eu tenho um ponto também que eu acho que o próprio apóstolo Paulo, ele vem dizendo que tem coisas que eu posso, mas tem coisas que eu não devo. Isso.
Então, não é só sobre o se eu posso ou se eu não posso, é sobre se eu devo ou se eu não devo. Convém ou não convém? Convém ou não convém? E aí ele termina dizendo, por mais que isso ou aquilo seja livre, ou seja autorizado, ou seja permitido, Ou que não seja, ou que não seja expressamente proibido, porque a pessoa hoje ela quer brecha. Uhum. As pessoas Até onde eu buscam posso ir, né? brecha. Até onde eu posso ir. Não, se a Até pessoa onde? tá buscando Foi o que você brecha, falou lá ela no já começo. tá- Quantos passos eu Quantos posso passos? dar? Onde que a Bíblia sem diz? pecar. A pergunta já vem assim, ó. Onde a Bíblia diz que eu não posso? Uhum. Exatamente. Deixando claro que eu não tô afim, eu quero. Se a Bíblia não O que dizer, interessa disser sou eu. explicitamente eu não posso, eu posso. Aí, isso surge com o quê? Com dízimo, isso surge com bebida Não, alcoólica. você falou exatamente onde eu ia. É isso aí. Eu ia falar sobre O isso cara também, não quer dar sobre o dinheiro dinheiro. dele, entendeu? Ele quer uma desculpa. Ele pra quer reter não- o dinheiro. Ele quer dar uma desculpa pra reter esse dinheiro. Ele quer achar algum texto fora de contexto e reter o dinheiro, é isso. Não, cara, e outra, aí é onde eu entro naquela questão. Isso me convém? E aí ele termina dizendo, e por mais que isso ou aquilo, tal, não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. Então eu acho que hoje existe uma necessidade de nós voltarmos o nosso domínio, o nosso coração ao domínio do Espírito Santo. Exato. E aí é onde você vai ter que ter essa sanidade espiritual de dizer, cara, eu vou escolher sempre ele, em detrimento de isso, aquilo. Uma das maiores palavras para mim sobre o texto que fala que o Senhor é meu pastor e uma tradução que fala que o Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta, quer dizer que eu só preciso dele. Sim. Outras coisas, qualquer outra coisa que ele me der, ele me deu. E ele vai me dar. E qualquer outra coisa que ele não me der é porque eu não preciso. Sim. Eu só preciso de uma pessoa, eu só preciso dele. Ou seja, as coisas desse mundo não me fazem falta. As coisas desse mundo, eu não tenho nada com isso aqui. Por isso, e por causa disso, eu não quero uma brecha. Eu não quero falar cara, onde está dizendo que eu não posso. O que tem me assustado muito hoje em dia é o quanto os crentes têm brigado para poder fazer as coisas que os Isso. não crentes fazem. É. Agora você falou. Há coisas que há muito a gente já tinha tido como, cara, isso não pode acontecer. mas não. é por isso que eu digo que a pessoa tem que saber por quê. Para mudar de vida e ele encontra o cara que vive a mesma vida que ele vivia. Ele é chamado para a primeira reunião na casa do cara e ele... Não vê nada diferente, é. Não tem... Cara, eu vou te falar um negócio. Sinceramente falando, hoje, a gente caminhou de um tempo onde as mulheres tinham que andar de saião, cabelo longo, era bebida debaixo do braço, o estereótipo do crente era nítido. Agora a gente está indo para um outro lado que o crente ele Extremo, anda outro com extremo. o homem ele anda com a bermuda quase mostrando o pênis, sem camisa. Ele tem o mesmo tipo de atitude do não crente. A mulher anda com top, ela malha igualzinha a descrente, ela se veste exatamente igual. Os dois têm o mesmo tipo de linguajar, tirando um palavrão a mais, um palavrão a menos. Eles falam exatamente a mesma coisa. Até sempre gírias de dos crentes estão na mesmos moda. assuntos. Então, assim, hoje fica muito complicado você conseguir olhar e dizer, cara, tu tem testemunho. E tudo E, começou não, e por você algo questiona. aparentemente justo, E quando né? você questiona uma coisa dessa, você fala, e minha roupa vai definir se eu sou salvo ou não? Exatamente. Tudo começou com algo assim, A tradição, o costume era muito pesado, É. realmente. As mulheres só podem usar, não, elas podem usar calça. Isso. Mas, cara, extrapolou. Existiu um julgo exaggerado, principalmente sobre as mulheres? Existia. Era quase uma opressão, realmente, precisava ser revisto. Mas foram pro outro extremo. Esse é o problema. Por isso que existe a pergunta e a forma. É lícito, completamente lícito, você ir até o seu pastor e falar assim, pastor, por que a gente faz isso? Ou por que a gente deixa de fazer isso? Agora, além da pergunta, o sentimento do coração, e isso ficou para mim muito claro o dia que a gente fez o episódio com o pastor Marcos e com o pastor Ulisses, falando sobre aconselhamento, assista esse episódio, que ele falou assim, se eu conheço você, eu vou te tratar, porque eu sei quem você é. E eu sei qual é a intenção do seu coração, pelo menos, né? Até um determinado ponto. Eu sei qual é a intenção do seu coração quando você vem até mim pedir um aconselhamento. Quem eu não conheço, eu falo, a Bíblia fala sobre isso. Né? Quando eu vou até o meu pastor e faço um questionamento, eu preciso questionar por que a gente faz isso, por que a gente deixa de fazer, e com o coração aberto. Para quando ele me disser, olha, deixa eu te contar o que acontecia.
E por que a gente teve que parar? E por que a igreja parou dessa forma? Por que a gente começou a ter esse costume? Por que a gente começou a se vestir dessa forma? Porque era assim que as coisas aconteciam e agora a gente trata as coisas dessa forma. Entendendo isso, ele sabe que ele não pode se portar como um ímpio. Cara, pois a tradição pra mim, em todo episódio eu fico pensando isso. Durante esse episódio eu fico pensando isso. É a palavra discipulado, cara. É a palavra do andar junto. É a palavra de você seguir o que o outro tá fazendo. A palavra que o René colocou aqui, 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, antes dele falar de tradição, ele começa dizendo, sejam meus imitadores. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E no verso 23 também, que recebi do Senhor, também vos entreguei. A ceia do Senhor é a continuação do ministério de Paulo, que é o começo, que é a continuação do que Cristo veio fazer aqui na Terra. Então, eu acho que hoje, muitas vezes, nós estamos cada um vivendo a sua própria realidade, seu próprio evangelho, seu próprio negócio, sua própria coisa, e esquecendo que existe algo muito grande que nos envolve. Nós fazemos parte de algo que é muito maior do que nós mesmos. Então, a gente estava conversando hoje sobre, antes de entrar, o que é o corpo místico de Cristo. Caramba, nós estamos falando de uma coisa que é global. Não tem como hoje, por mais que eu queira dizer que é óbvio que minhas atitudes vão testemunhar sobre quem eu sou e etc. Mas, cara, a igreja de Deus, a igreja de Cristo, a noiva do Senhor, ela é... Todas as línguas, Imagina, tribos, nações. Ela é o assembleiano, ela é o batista, é o bola de neve, é o brasileiro, é o latino, é o europeu, o russo. Eu posso levantar uma discussão também, rapidamente? Deixa eu só finalizar o que eu quero falar. Assim, se o espírito é o mesmo, a gente deveria ser regido da mesma forma e nada que o meu irmão faz do outro lado do mundo poderia me escandalizar se a gente é regido pelo mesmo espírito. Deveria ser. Deveria ser. Assim, meu questionamento é, será que a igreja, e a gente vê no passado, por exemplo, que a igreja sofreu com algumas ideologias, né? E será que a igreja hoje ela não sofre, tipo assim, por conta de uma batalha ideológica? Em que sentido? Que hoje eu vejo, né, historicamente, e nos últimos anos, principalmente quando a gente pensa em política, uma polarização muito grande entre conservadorismo e liberalismo. Entende? O que é o conservadorismo? É conservar com o mínimo de mudança possível ou com as mudanças sejam graduais, sejam lentas, as bases da sociedade. Então você pega lá a cultura judaico-cristã, né, o direito romano e tudo mais, e vem trazendo tudo aquilo devagar, e as mudanças que vão acontecendo são paulatinas, são atualizações. Já o liberalismo não, é revolução, vamos mudar tudo, vamos errado. romper com o sistema, né? E hoje, quando a gente vai para esse campo ideológico, a gente entra, por exemplo, na política, a gente entra na educação, e a gente vê que tudo isso está muito enraizado. A questão do liberalismo, tipo, foi assim até hoje, mas precisa mudar. Isso aqui tá errado, é arcaico, não sei o quê. E Só a gente porque tá é antigo. vendo essa mudança só porque é antigo, só porque foi herdado dos nossos pais, tem que mudar porque tem que mudar. E eu vejo que a igreja... Exatamente. E eu Mas vejo o senhor isso diz- sendo injetado na igreja. E a própria palavra tradição. Exato. Virou palavra. E eu vejo isso pejorativa em alguns- introjetado na igreja, por quê? Porque hoje, não, a gente tem que mudar algumas coisas. Por quê? Porque precisa mudar. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma igreja diferente. Poxa, Rapaz, a gente tem vem alguma de coisa que séculos permanece a e igreja. séculos. Pois é, a gente vem séculos e séculos fazendo igreja como igreja deve ser. E agora, só porque tem gente falando aí que a educação tem que mudar radicalmente, não sei o que tem que mudar. Aí a gente tem que pegar o liberalismo, trazer pra igreja e falar: temos que mudar tudo porque temos que mudar tudo. Você sabe o que eu vou pontuar em cima disso aí? Que talvez a gente precise voltar a explicar, mas vai fazer muito sentido agora. A cantora Adele, ela soltou uma nota dizendo assim: eu não vou fazer música pro TikTok. Eu vi Eu isso vi aí. isso aí. Você viu? Vi. Vou fazer música pra minha geração. Ela falou assim, eu não quero que Quem crianças serão? de 12 anos ouçam meu álbum. Não precisa. Não precisa Não que as quero. crianças de 12 anos escutem meu álbum. Eu não vou ceder agora pro TikTok. Quem vai cantar as músicas pra minha geração? Eu vou, felizmente, alegremente aceitar essa responsabilidade de cantar músicas profundas pros meus peers, pros meus pares. Pares. Então, tipo assim, é isso que você tá falando. A necessidade hoje de ser aprovado, de ser influente, de ser conhecido, de, uau, vou expandir, tá fazendo com que a gente regrida, cara.
a gente pare de fazer o que a gente sabe que a gente foi chamado para fazer aquilo que as pessoas querem que seja feito. Uhum. Então é adequar o evangelho, adequar a igreja a uma mentalidade Tornar ele infantil. palatável. A gente chegou ao absurdo. Nossa, A gente chegou ao absurdo da igreja querer que o mundo goste dela. Exato. Esse é o Exato. absurdo que a gente chegou. Exato. E assim, o negócio é que isso tem sido formado, pelo menos ao longo da minha geração, desde de moleque, que você vem ouvindo falar o quê? Ah, você tem que sair da caixinha, você tem que romper, você tem que pensar diferente, você tem que ser você mesmo, e você tem que... Então, a gente vem sendo incentivado ao longo da história cara, eu preciso pensar diferente, eu preciso abrir minha mente, eu preciso fazer diferente, eu preciso despontar em alguma coisa, eu preciso inovar. E aí a gente começa a ver tanto de inovação louca, teologicamente falando, tanto de inovação louca em várias áreas. Disruptivo, tem que ser disruptivo. Mas tudo é disruptivo. é um disruptivo que tá, cara, chega a beirar a ignorância. Não, Eu peraí. fui numa reunião de pastores Não, agora beira em São não, é Paulo mesmo. com Não o conhece Davi não. Lago. E o Davi Lago falou uma frase que, cara, eu achei fantástica. Ele falou, ó, cuidado vocês aí que estão abrindo a mente demais, porque daqui a pouco o seu cérebro vai pular pra fora. Você tá com a mente tão aberta que o seu cérebro vai pular pra fora. É a realidade, cara. Você tá fazendo tanto pra ser aceito, pra ser influente, tal, que você não tá pensando mais. Não é mais uma questão de quanto de evangelho tem, é quanto de seguidores tem. E aí a Bíblia nunca foi atrás de seguidores, cara. A Bíblia foi atrás de quê? De palavra, atrás do Espírito. E aí os seguidores vieram. Você pegar a atitude de Jesus era o contrário disso, né? Era o tempo todo, não conta pra ninguém, não. Não chegou a hora ainda. Chegou a Quem hora é que ainda, quer não. ser conhecido e Ou se The esconde? Chosen, né? Quem é que quer ser conhecido e se esconde? E outra Assista coisa, The Chosen. o evangelho ele não é Jequiti. palatável pro mundo mesmo não, cara. Cara, não nós somos pode sal da ser. terra. Não pode ser. Enquanto se o mundo tá gostando do que a gente tá falando, Tá errado. Tá errado, gente. tá errado. O evangelho é loucura pro mundo, é pra olhar e Foi Spurgeon ficar... que falou, né, que nós não temos que ser o docinho do mundo, né? A gente sal da terra, mas não ser o docinho do mundo. Alguma coisa assim, acho que foi ele. Quem quer que tenha falado, falou bem. Falou bem. Porque... Isso aí foi consumido pelo zelo. O zelo me O consome. bicho quebrou bonito e agora? Nosso horário já acabou. Ah. Então agora nós estamos encerrando. Mas você que gostou, você pode assistir nosso primeiro episódio. Vai voltar lá na semana que vem. E nós vamos estar com o link aqui embaixo. Pode assistir também o link da ceia do Senhor que Do dia aconteceu. 5 de junho de 2022. 2022, exatamente. É o nosso convite para você. E eu quero dizer para você que a gente também está no Instagram. Nós temos aqui uma vasta quantidade de episódios. Você já pode conferir e assistindo, né? Conferindo os outros episódios. Isso, com certeza. E daqui 15 dias, daqui uma semana e na outra, já tem a gente de novo. E a gente espera você aqui. E vai Tá rolar bem? uns pais da igreja no próximo, sim? Pais da igreja. Vamos continuar. triste. A gente vai continuar. Legal. Quem vai falar? Não vamos falar sobre quem? Agostinho? A gente vai falar sobre alguns, vamos citar Agostinho Mas também. já vai pra Agostinho? Já? Não, a gente vai falar de alguns outros também, mas eu só quero que você pense no seguinte: se você assistiu os outros episódios, quando a gente falou de ceia, quando a gente falou de Trindade, quando a gente falou de Espírito Santo, quando a gente falou sobre o cânon, foram os primeiros episódios que a gente trouxe, tudo isso foram pessoas, homens usados por Deus, que estavam ali em oração, em estudo, numa vida devota ao crescimento do reino de Deus. Então, se a gente falou o que aconteceu, agora você vai ouvir sobre essas pessoas, esses grandes homens de Deus. E você vai entender também de onde você veio. A sua igreja não saiu do nada. Você tem uma história, se você é crente, começou há muito tempo esse negócio. E eu quero que você saiba da sua história. Então, gente, alguém quer dizer alguma coisa? Últimas palavras? Já dei as minhas Um últimas abraço, palavras, pessoal. obrigado. Alguma coisa. Uma boa palavra. Um abraço, pessoal. Né? Até Isso é mais. tudo, pessoal, né? That's all, folks. Gente, lembra de curtir a gente no Instagram, compartilhar, Se você curtir, comentar. Se você tá ouvindo aí no Spotify, qualquer outra, lembra de passar no YouTube também, dar um curtidinha lá que ajuda nós. Boa. Boa. E se inscreve no nosso canal para você não perder nenhuma das nossas atualizações. Fica com Deus e até o próximo episódio.